Recentemente eu estava meio que me dando uma aula tentando absorver alguns conteúdos de biologia molecular e celular. Para quem não sabe, eu sou estudante de medicina e foi no meio dessa estudo, né, pelo meio da técnica de Feynman, que eu estava me dando a própria aula, que eu percebi que eu não conseguia manter uma linha de raciocínio, pelo menos verbal, muito longa. E aí eu parei para pensar qual foi a última vez que eu consegui manter uma linha de raciocínio sobre qualquer coisa e enfim, eu acabei percebendo que eu tinha perdido essa habilidade, quer dizer, eu nunca fui uma pessoa com muita capacidade de focar, mas eu percebi que eu não estava conseguindo desenvolver uma linha de raciocínio até o final. Eu me explicava até certa parte e aí depois eu parava para pensar, tá, e o que vem agora? E qual é a próxima parte? Enquanto isso pode ser algo natural, que ocorre justamente pelo fato de que eu estou aprendendo o conteúdo e é justamente por isso que eu estava me ensinando o conteúdo, eu percebi que isso ocorre muito mais ultimamente e não só comigo, com diversas pessoas. E eu estava vindo para casa andando, né? E aí eu vi um vídeo do Drauzio Varela, botei no fone, enfim, ouvindo. E enfim, nesse vídeo ele falava bastante sobre isso, né? Um vídeo curto de 2 minutos, mas ele tocava bastante nessa tecla de você adquirir um hobby e fazer algo manual. No caso, você fazer um tricô, você, sei lá, construir alguma coisa, você, não sei, fazer alguma coisa fora da tela. Fazer um quebra-cabeça, por exemplo, que é um dos exemplos que ele dá no vídeo. E eu tava parando pra pensar e basicamente tudo que eu faço e que você faz provavelmente envolve uma tela. E sim, existem poucas atividades que não envolvem usar uma tela, por exemplo, quando a gente está cozinhando, ou quando a gente tá andando, ou sei lá, quando a gente tá dormindo é complicado, né? Não tem nem como. Mas enfim, até nessas atividades eu percebo que às vezes a gente acaba usando algumas telas e isso não faz muito bem. Eu sinto que isso tem afetado minha capacidade de desenvolver uma linha de raciocínio, tanto que eu vim ouvindo esse negócio no caminho para casa, eu não vim com a mente pura. E o ponto desse vídeo é que justamente o ócio é uma coisa boa, é uma coisa positiva, e atividades manuais também são coisas positivas. No meu caso, eu não tenho parado pra pensar, cara, o que eu vou fazer de atividade manual? Não é que eu não tenho opção, mas eu simplesmente não parei pra pensar mesmo no que fazer. São diversas coisas pra fazer, mas eu tenho que equilibrar, porque como eu tenho bastante coisa pra estudar, eu não quero deixar de estudar pra fazer uma atividade manual, mas eu não quero ficar só na tela também, ou só editando, ou assistindo, ou enfim. Mas se tem uma coisa que eu acho interessante que eu poderia trazer, apesar de envolver telas, porque eu não tenho como adquirir esse conhecimento fora da internet, pelo menos na situação atual, eu não tenho livros físicos sobre, é a memória e memorizar. Para o que eu estudo, a medicina, memorizar as coisas é bastante importante, mas não só para isso, para diversas outras coisas, porque junto com essa perda de uma capacidade de desenvolver linhas de raciocínio longas, também tem uma perda, de certa forma, de memória, né? A gente memoriza menos coisa, como o Drauzio fala no vídeo, que antigamente as pessoas memorizavam o número dos melhores amigos, dos parentes de cor, e hoje em dia, pelo fato de a gente ter o computador que dá acesso pra gente à informação a qualquer momento, a gente meio que para de gravar as coisas e o cérebro vai atrofiando como um músculo, como ele dá como exemplo no vídeo. E justamente por isso que eu queria estudar mais sobre a memória, porque eu quero estimular a minha memória, eu quero estimular esse músculo, né, entre aspas. E eu já tinha estudado um pouco sobre antes, já tinha feito um alfabeto da memória, que hoje em dia eu não lembro completamente, já tinha aprendido sobre palácios da memória, enfim, outras técnicas, só que eu acabei não indo até o final, né, com esses estudos. Eu acho que seria interessante, eu acho que seria algo interessante também, não só para eu fazer e me beneficiar, mas também para documentar. Eu gostaria de documentar isso e documentar a evolução da minha memória e testar se algumas coisas realmente funcionam ou não. E claro que essas coisas funcionam, né? Por isso que a gente tem os campeões mundiais de memória e a gente tem várias pessoas que conseguem memorizar diversos tipos de coisa, justamente porque as técnicas funcionam e são validadas, mas eu quero testar como uma pessoa normal, como eu mesmo. Será que eu consigo memorizar
tudo que eu quero memorizar através dessas técnicas. Claro que eu não vou usar para tudo de início, eu vou tentar usar as mais simples e eu vou usar do conhecimento básico que eu já tenho da área, né? Que eu me interessei por um vídeo do Infinitamente e foi aí que eu comecei a pesquisar e eu fui atrás dos livros, eu achei outros canais e, enfim, vou voltar a olhar isso. Eu acho que o estudo da memória é algo bastante interessante e anotar isso em algum, algum lugar para não esquecer. Por mais irônico que pareça, hoje eu não lembro de muitas técnicas da memória e eu estudei isso meio que eu estava ocupado, né, saindo do curso técnico junto com o ensino médio, muita coisa que tinha para fazer, muito tempo que me consumia. Enfim, eu estudei isso, eu devia lembrar, então eu vou tentar retomar esses aparelhos da memória e tentar reportar isso. Eu acho que seria interessante se vocês tentassem também, então se você tiver interesse em pegar algum livro da memória, eu acho que eu vou deixar aqui ou na edição depois, que vai ser uma edição bem simples, tá? Ou na descrição alguns livros e alguns canais e alguns sites que eu utilizo, né, que eu vou utilizar nisso. Na verdade, eu acho que se eu deixar alguns links aqui de uns livros obtidos não tão legalmente, talvez o vídeo seja derrubado. Então eu vou, caso você queira ter acesso aos livros, eu vou deixar meu contato na descrição. Você me manda uma mensagem lá, acho que vai ser no Telegram ou no Discord, algum dos dois. E aí eu te mando acesso a esses, pelo menos às coisas que são piratas, né? Que eu não posso deixar aqui no link, como exemplo, os vídeos. Não gosto de falar pirata, mas meio que é pirata, então, enfim. Mas você é pobre, você não tem como acessar esse conteúdo, muito provavelmente, mas se um dia você tiver dinheiro, compra o livro, cara, compra o livro. É importante pra ajudar quem fez o bagulho, né? Pai, a gente pirateia porque a gente não tem dinheiro, né? A gente não faz isso porque, vou sacanear o cara. Mas, mas em resumo, exercite sua memória, né? E exercite sua mente, né? Faça coisas manuais, vá montar um quebra-cabeça, vai, sei lá, cara, vai montar uma caixa aí, treinar carpintaria, vai pescar, vai fazer um exercício físico, vai aprender a montar um cubo mágico. Como o Dr. Drauzio fala, né? Você pode se descobrir bom e muito bom em alguma coisa específica, sei lá, você pode ser um mestre do tricô, não sei. Mas, enfim. Eu acho que isso ajuda bastante a esvaziar a mente também e sair só daquele mundo virtual e às vezes não só, às vezes até o que a gente vai estudar, né? As videoaulas, os livros, tá tudo virtual, seja no YouTube, no PDF. E as nossas próprias distrações, né? Quando a gente quer esvaziar a cabeça, a gente abre um vídeo virtual para isso. Então é bom desconectar um pouco. E eu recomendo que se você for estudar memória ou for estudar qualquer coisa, que você crie uma conta no YouTube especificamente para você estudar esse tipo de coisa. Para você não ficar com seu feed poluído com vídeo de, sei lá, fofoca, carro, game, notícia, em futebol, qualquer outra coisa que você consuma. Cria uma conta só para estudar e quando você abrir essa conta, tu estuda isso, né? Mas se você puder evitar usar a tela, né? Você poder abrir o PDF num Kindle, por exemplo, que é uma tela, mas pelo menos na minha experiência é uma tela mais confortável, não é uma tela tão invasiva quanto a tela que eu estou gravando aqui, né? Do notebook ou do celular. Mas enfim, tenta fazer isso. E óbvio que tem vários benefícios, né? Além desses que eu citei, né? Fazer esse tipo de atividade, como o doutor fala, ajuda a produção de dopamina, que te ajuda a se sentir mais motivado, a fazer as coisas, enfim, tirar a bunda da cadeira e pôr a mão na massa. Se você quiser, começa um projeto desse também, cria um canal, uma conta no Instagram, alguma coisa, e tente aprender algo, compartilhar algum conhecimento que você tem. Então é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.